Bom, gente, a aula de hoje é uma aula bem mais assim tranquila, né? Eu vou mostrar para vocês a questão que se coloca, né, na termodinâmica da espontaneidade, tá? Então, quando vocês olham para uma reação e ela é isotérmica, você fala assim, poxa, então as moléculas, a reação está gerando produtos que são mais estáveis. Por que são mais estáveis? Porque o ΔU é negativo, ou seja, teve que liberar calor, tirou calor. Então a energia interna diminuiu, a entalpia diminuiu. Sim, isso é verdade, mas tem outros aspectos envolvidos nesse processo. Tá? Então nós vamos chamar um pouco de atenção disso para vocês. Tá? Então, enquanto que a primeira lei da termodinâmica trata da conservação da energia, né? Um processo espontâneo é aquele que acontece por conta própria. Então vamos lá, vamos primeiro caracterizar isso. O que é espontâneo? Por conta própria. Você juntou ali, os dois estão juntos, naturalmente as coisas vão acontecer e vão se modificar de forma espontânea, sem um trabalho externo forçando isso. Em qualquer processo espontâneo, o inverso dele é não espontâneo. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo do Brown. Né? Se você pega um registro fechado, um gás, e o outro tem um vácuo. Né? Então vamos, só para eu deixar claro aqui para vocês, né? Nós temos um vácuo, um gás, um vácuo. O registro então é aberto. Quando você expande, o que você espera? O gás vai vir para cá. Mas por que ele veio para cá e não continuou aqui quietinho onde que estava? Ele estava lá quietinho, parado. Né? Por que isso acontece? Existe algum processo onde que você deixa o sistema aberto e as moléculas de água resolvem todas a vir para cá e ficar quietinho aqui? Não. Então, esse processo aqui é um processo espontâneo, e de cá ele é não espontâneo. Você vai ter que fazer um trabalho para conseguir isso acontecer. Existe uma variação de energia nisso? Ora, vamos lembrar. O volume aumentou? Aumentou. Mas qual que é a pressão oposta aqui? Zero, porque é um vácuo. Então não houve trabalho mecânico na expansão disso aqui. Mas mesmo assim ele foi. Então o que está acontecendo? Vamos lá ver? Então, a entropia, né? Então nós vamos ter que entrar agora com um novo conceito, que é o conceito da entropia. Entropia significa o grau de desordem do universo. De um modo geral, os processos que são espontâneos em uma direção não são espontâneos de direção oposta. Então, as condições experimentais, como temperatura e pressão, costumam ser importantes para determinar esse processo. Então, imagine vocês têm aqui, né, um gelo, e aí ele vai simplesmente virar líquido quando a temperatura for maior do que zero, porque é espontâneo esse processo. Mas não é espontâneo a água, numa temperatura acima de zero, virar gelo, somente abaixo de zero, que ele vira espontâneo. Tá? E nós vamos fazer esse cálculo daqui a pouco. Tá? Então o bloco metálico aquecido esfria naturalmente. Se ele está quente, você deixa porque ele vai esfriar, porque a temperatura lá de fora é 25 graus Celsius, ele quer esfriar para igualar isso. Por que isso acontece? Tá? Então, primeira coisa, o fato de um processo ser espontâneo não significa que ele é necessariamente perceptível, porque a gente não fala da velocidade, tá? A gente não fala nada da velocidade. É por isso que quando você pega o alumínio é usado em fogos de artifício para reagir com o O2 para formar aquele branco dos fogos de artifício. A reação é explosiva, a reação é rápida. Não, a reação é espontânea, ele libera muito calor. Mas os engenheiros civis costumam usar, né, nas nossas casas, aí, nas janelas, alumínio. Né? A maior parte das casas novas hoje são todas janelas em alumínio. Mas por quê? Mas a reação não é espontânea? O alumínio vira Ale2 ou A3. E por que não nós continuamos usando na construção civil? Simples, porque a reação é muito lenta. Ela vai demorar centenas ou milhares de anos para se oxidar. Então, como uma construção geralmente é amortizada em 30 anos,
depois você tem que fazer reforma na casa, então tá bom, né? Então você pode usar, né? O ferro também, por que você usa ferro, né, na construção? Por causa disso, tá? E já comentei também com você sobre o leite, né? Quando aquele leite de caixinha, ali ele é Tetra Pak, por quê? Porque ele é pasteurizado, ele tira todas as bactérias. Então, o leite ali, acondicionado ali, ele não vai se deteriorar por causa de proliferação biológica. Mas o leite, ele não é termodinamicamente estável. Então, existem reações que vão acontecendo ali ao longo do tempo. Muitas vezes você pode usar inibidores para que essas reações não aconteçam. Mas a velocidade de reação vai ser tal que vai definir o tempo, né, de vencimento ali do leite. Quem já usou leite de caixinha quase vencendo ou já vencido, quando você abre, você sente que o leite fica mais rançoso. Por quê? Porque as moléculas vão se organizando e vão reagindo e vão se polimerizando, elas vão ficando maiores, e isso faz com que você tenha maior dificuldade de digerir aquilo, né? Fica mais rançoso, fica mais viscoso, tá certo? Então, por isso que o leite Tetra Pak ele dura mais, porque as únicas reações que deterioram o leite são reações químicas e não biológicas, né? Tá bom? Pois bem, então a termodinâmica vai nos dizer se a reação é espontânea ou não, mas tem uma outra área da química que nós vamos depois, lá no equilíbrio químico, falar rapidamente sobre a cinética, né, que é o tempo necessário para que a reação aconteça, né? Tá certo? Então essa reação ela pode demorar segundos, milésimos de segundo ou milhões de anos, como são os processos geoquímicos. Tá bom? Então a segunda lei relaciona-se com a espontaneidade, tá? E ele tem que vir com um grau de aumento da entropia. Tudo tende a aumentar o grau de desordem. Eu gosto de dar muito o exemplo do balde. Se você pegar um balde, tá aqui o balde, encher ele de bolinhas vermelhas, botar lá uma certa quantidade de bolinha vermelha, e depois você busca, né, bolinhas azuis e coloca aqui bem cuidadosamente aqui em cima, formando mais duas camadinhas de bolinhas azuis. Então vocês vão fazer a seguinte experiência na casa de vocês. Vocês vão pegar agora esse balde e saculejar ele. Essas bolinhas azuis vão se misturar com as vermelhas, umas vão vir para baixo, outras vão vir para cima. E depois vocês vão fazer o seguinte trabalho para mim. Vocês vão ficar saculejando esse balde até você conseguir fazer com que ele fique nesta configuração novamente. Quanto tempo que vocês acham que vocês vão gastar para fazer isso? Para nós, o quê? Isso é quase impossível, né? Porque vai ser uma chance em bilhões de possibilidades que você tem de numa sacolejada dessa você conseguir fazer com que todas as bolinhas azuis fiquem para cima e todas as vermelhas fiquem para baixo. Então, isso demonstra o grau de desordem. Isso demonstra como que no universo tudo tende a uma maior entropia. Então, mesmo num processo como esse, onde você pode sacolejar, a energia potencial disso aqui é sempre a mesma, porque todas as bolinhas azuis e vermelhas são de mesmo peso, mas tudo tende a um grau de desordem maior. Tá certo? Observe o processo nosso de envelhecimento. O nosso processo de envelhecimento ele é inexorável. Todos nós devemos de nos aproveitarmos e aceitarmos o envelhecimento. Por quê? Porque as rugas, tudo isso vem de um processo chamado entropia. Não tem jeito de se barrar isso. Você pode até se tornar ele mais lento, mas impossibilitar e impedir, não. Tá certo? E isso tem muito a ver, inclusive, com as questões da vida, né? Mas isso a gente deixa para um outro dia, né? Por que a vida existe na Terra? Então, no nosso caso, é espontâneo, não, o gás preenche todo o ambiente, por quê? Simplesmente porque aumenta a entropia do sistema, tá certo?
Para compreender a espontaneidade, vamos examinar essa grandeza e entropia. Tá? Ela tem uma definição matemática que eles colocam aqui, né? O calor envolvido dividido pela temperatura, mas no ponto de vista microscópico, ela é dado por uma constante da natureza vezes o número de possibilidades que você tem em relação àquele sistema, tá bom? Pois bem, a entropia do universo aumenta em qualquer processo espontâneo, tá certo? E envolve dois conceitos termodinâmicos, entalpia e entropia. Como unir essas duas aí? Então nós vamos criar agora uma terceira função de estado, que é a mais completa de todas, que é o chamado de energia livre de Gibbs, que é ΔH é igual a menos T ΔS, lembrando que ΔS é Q sobre T, né? Então, pelo conceito, você chega aqui em unidade de energia, quando você multiplica pela temperatura aqui, né? Então, quando você trabalha com ΔG, e as indústrias, tipo Refinaria Gabriel Passo, lá da Petrobras, trabalha com ΔG. Não tem jeito de trabalhar com ΔH não, porque a entropia, eles trabalham muito com gases, principalmente, que expande muito, então a entropia é muito importante. Tá bom? E de novo, se o ΔG é negativo, é sinal que a reação é espontânea. Se o ΔG é positivo, significa que a reação não é espontânea e a reação está em equilíbrio. Então, de um modo geral, no universo, não importa onde você esteja, a tendência é sempre você ir para o estado de equilíbrio. Ok? Quando você chega no estado de equilíbrio, você está no estado de mínimo de ΔG. E aí eu falo daquela questão da vida. Quando você chega aqui, você morreu. Tá certo? Então eu, por exemplo, estou com um corpo que está todo organizado, mas qual que é o sistema mais estável no meu organismo que é baseado em carbono e hidrogênio? É o meu corpo se transformar em CO2 e água. Ele só não se transforma porque eu estou me alimentando o tempo todo, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais me manter, vou morrer e o meu corpo vai ser, no final de tudo, transformado em CO2 e água. Então, quando você olha para um planeta e esse planeta é estável quimicamente, significa que ele está morto do ponto de vista biológico. Então, nós, no planeta Terra, estamos em volta de uma atmosfera de O2, uma atmosfera de O2, errei aqui, uma atmosfera de O2, que é altamente reativo, que está o quê? Num ΔH aqui em cima. Enquanto nós estamos nesse processo de descida aqui, existe vida. Né? Se chegarmos aqui, ele morre. Então, o que nos garante essa vida é a luz solar, porque ela vai nos alimentando e vai mantendo essa energia fora do equilíbrio. E, além do mais, a fotossíntese para a produção de O2. Ok? Não há mudança disso. Não existe mágica, não existe nada que não seja isso. Tá? Pois bem, a entropia e espontaneidade das reações, não ΔH menos T ΔS. Vamos fazer um exercício. Se a gente pegar a energia livre de Gibbs, está aí ó, a entropia, o ΔH de fusão da água e o ΔS de fusão da água. Altamente positivo, por quê? Porque quando você funde a água, você está aumentando o grau de entropia, o grau de desordem. E claro, se gasta energia, né, você precisa de receber calor para que a água se converta em água líquida. Não é isso? Pois bem, se nós fizermos isso na temperatura, tá, de 273 graus Celsius, tá, mais 10, então a 10 graus Celsius, nós vamos ver que o ΔH de fusão e tudo, o ΔG da reação vai ser negativo, ou seja, o processo é espontâneo. Ou seja, qual o processo? O processo de fusão da água. Mas se nós fizermos esse mesmo cálculo a 0
graus Celsius. Então a temperatura em Kelvin é 273 mais 0, 273 Kelvin. Então o ΔH, né, vai estar aqui, vai ser positivo, ou seja, não é espontâneo. Então a 0 graus Celsius o gelo quer continuar como gelo. A 10 graus Celsius ele vai querer liberar, absorver essa energia para, né, se converter em água, tá bom? Pois bem, então este é o resumo, né, desta aula. É mais para chamar a atenção de vocês que nós vamos estar trabalhando muito com a entalpia, tá, no nosso curso de Química Geral, mas chamar a atenção de vocês dessa energia livre de Gibbs, da entropia. Por quê? Porque em algumas situações a entropia ela é muito relevante. Nos casos que nós vamos ver aqui na Química Geral, não. Ela pode ser inclusive desprezada. Nós vamos trabalhar só com ΔH. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.